Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de verdade, o Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, o Espírito que guiou Jesus, desceu sobre a cabeça de Jesus em forma de pomba, quando Jesus foi batizado nas águas. O Espírito Santo que confortou Jesus nas suas horas amargas. O Espírito Santo que guiou Jesus ao deserto para ser provado e aprovado. O Espírito Santo quem fortaleceu Jesus na hora amarga em que ele disse: meu Pai, passe de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Tudo isso, o Espírito Santo que conduziu, dirigiu, orientou, falou, fortaleceu, consolou. Tudo isso foi o Espírito Santo em Jesus. Aleluia. Jesus fez o trabalho, eu diria o trabalho sujo, que tinha que ter sido feito. Só ele poderia fazer isso. E ele fez, a contento. Aleluia. Mas ele foi dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. Então, eu queria que você, eu estou falando isso para que você entenda uma coisa. Normalmente, os evangélicos, os religiosos pentecostais, esperam, aguardam, querem falar em línguas estranhas para terem a certeza, a convicção de que realmente foram batizados com o Espírito Santo. E muitos, infelizmente, gostam de falar em línguas estranhas para ostentar na igreja ou entre as pessoas, os amigos conhecidos, que ela é espiritual, que ela tem o Espírito Santo. Isso, minha amiga e meu caro amigo, é pura religiosidade. Abra os seus olhos. Mas não está escrito, bispo, falarão em línguas. Abra os seus olhos. Mas eu não falo em línguas. Abra os seus olhos, pelo amor de Deus. Você acha que o Espírito Santo, que veio para nos guiar em toda a verdade, veio para usar a nossa boca e falar em línguas estranhas, pura e simplesmente? Não. Eu não creio nisso. Mas não creio mesmo, com todas as minhas forças. É claro que quando a pessoa não tem o discernimento espiritual, não tem a direção do Espírito Santo, elas se entregam àquela emoção, aquele sentimento, aquela sensação gostosa, saborosa de falar em línguas estranhas, porque sabe que é o Espírito Santo. Só que elas não sabem que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não veio para dar línguas estranhas para a gente. O que adianta a gente falar em línguas estranhas na igreja, entre os amigos, entre os irmãos, e lá fora falar mentiras também? Sim ou não? O que adianta?
eu falar em língua estranha e tal, ostentar línguas estranhas, mas nos negócios eu enganar, eu mentir, eu iludir as pessoas. Tem algum valor essas línguas estranhas que eu falo? Não, nada, zero. O Espírito Santo, minha amiga e meu caro amigo, ele veio cumprir uma missão que o Senhor Jesus começou. Jesus deu a vida dele, morreu, ressuscitou pelas nossas vidas, está vivo, assentado à direita do Pai, do Todo-Poderoso, e ele enviou o Espírito Santo. Para quê? Aqui Jesus diz, quando ele vier, ou melhor, quando vier aquele, o Espírito de verdade. Então preste atenção, mas quando vier aquele, quem é aquele? O Espírito de verdade, não o espírito enganador, porque o diabo, através dos seus espíritos imundos e enganadores, suscita no meio da religião aqueles que falam em línguas e falam em profecias e fazem até sinais, prodígios, para enganar os incautos, para enganar aqueles que não têm o Espírito Santo. Se possível, mas não é. Enganar os que têm o Espírito Santo, mas quem tem o Espírito Santo não é enganado. Ele tem discernimento. Mas os outros que não têm o Espírito Santo, falam em línguas estranhas, mas não têm o Espírito Santo, esses coitadinhos são enganados, são iludidos. Mas por que são enganados? Por que a gente é enganado? Porque você buscou isso. Você aspirou falar em línguas estranhas. Você desejou falar em língua estranha. Você desejou mais falar em língua estranha do que ouvir a voz de Deus, do que ser dirigida, guiada pelo Espírito Santo. E aí, o diabo aproveita essa deixa, essa janela aberta, ou essa porta aberta, ele entra e deita e rola. Por isso que você vê muitos profetas, profetizas, falando besteiras por aí, fazendo casamentos, desfazendo e etc., dirigindo vida das pessoas, tudo na base da profecia errada, do diabo. Isso é trabalho da religiosidade. O espírito imundo deita e rola dentro da religiosidade. Ele é o responsável pela religião, o espírito imundo, enganador, mentiroso. Então Jesus aqui diz, quando vier aquele, que é aquele? Aí ele diz, o Espírito de verdade. Olha, Jesus, antes de falar isso, ele falou assim para os discípulos, ainda tenho muito que vos dizer. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto um pai tem é meu, e por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar.
o Espírito Santo é quem glorifica Jesus na vida da gente, sabia disso? Jesus fez a obra de salvação para que nós, uma vez salvos, fôssemos lavados pelo sangue dele, fôssemos então prontos, estivéssemos prontos para receber o Espírito dele, para que, assim como ele foi dirigido, conduzido pelo Espírito Santo, nós também seríamos dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vem com essa missão. A missão de nos guiar. Está aqui escrito. Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo. Não é a religião evangélica. Não é a igreja A, B, C, D, a religião A, B, C, nada disso. Ele, o Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, quando ela nasce do Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo. É óbvio que o Espírito Santo separa os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, para conduzir o seu rebanho no Espírito. É claro, mas aqueles que conduzem as pessoas segundo o Espírito Santo vivem na verdade, falam a verdade. Não só falam a verdade enquanto estão no púlpito, não. Eu não só falo a verdade quando eu estou na igreja, não. Se eu fizesse isso, eu seria um mentiroso, um enganador. O Espírito que estaria em mim não era o Espírito Santo. Não, eu tenho que falar a verdade em casa. Especialmente dentro da minha própria casa. No meu círculo, digamos, social, eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que ser o que eu sou. Assumir o que eu sou. Assumir a verdade. Eu tenho que falar a verdade nos negócios, especialmente nos negócios. A verdade sempre tem que estar acima, passar por cima da mentira, pisar na mentira. Quem tem o espírito de verdade, passa por cima da mentira. Não engana, não ilude, não dá um jeitinho brasileiro, não. Quem tem o Espírito Santo tem o espírito de verdade e fala a verdade. E não só fala a verdade na igreja, não. Fala a verdade em qualquer lugar do mundo, onde estiver, fala a verdade. Porque é uma pessoa transparente, não tem medo da verdade. Essa é a realidade. Então, quando nós falamos contra a religião, nós estamos falando justamente isso. Porque a religião é enganadora, é mentirosa. É o espírito do engano que conduz as religiões. Só o Espírito Santo é o espírito de verdade e quer guiar os seus filhos que nasceram dele, da mesma forma como Jesus, guiá-los na verdade. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, naturalmente, ela não precisa forçar a barra, ela não precisa tentar dar um jeitinho para falar em línguas, não. Eu vou contar também uma experiênciazinha que talvez você não tenha ouvido falar, mas eu buscava o Espírito Santo. Eu fiz reuniões, participei de reuniões de oração para receber o Espírito Santo. E em uma dessas reuniões, no meio da oração,
eu falei uma língua estranha, um pedacinho só. Mas era quase igual a do pastor. Aí eu falei, epa, estou falando em língua? Porque assim, falei em língua, tenho o Espírito Santo. Aí não falei mais. Eu não falei mais. Porque eu ficava receoso, intranquilo, para não receber um espírito enganador. Porque é o que mais tem dentro das igrejas. O espírito enganador. E como é que você vai, bispo, saber se eu tenho o espírito enganador ou se eu tenho o Espírito Santo? É muito fácil. Facílimo. A não ser que você não queira assumir essa facilidade. É o seguinte, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela não força a barra. Ela é o que é. O que ela é dentro da igreja, entre os irmãos, ela é dentro da sua casa, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Ela é transparente. Nos negócios, ela é verdadeira. Por quê? Porque ela tem um espírito de verdade. Agora, se ela tem uma dupla, digamos, cidadania, a cidadania celestial, que não é possível, mas se ela tem a dupla cidadania celestial e também a terrena, então, na igreja, ela é celestial, manifesta a cidadania celestial. Mas fora da igreja, ela manifesta a natureza terrena, demoníaca. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas quando ela tem o Espírito Santo de verdade, os frutos, não os dons, os frutos. Não se esqueça que os dons, Jesus falou para aqueles homens que disseram, Senhor, mas nós curamos enfermos, profetizamos, pregamos o reino de Deus, falamos, fizemos milagres. Jesus disse, nunca vos conheci. Naquele dia ele vai dizer, nunca vos conheci. Então, minha cara amiga e meu caríssimo amigo, saiba disso. Os dons não identificam o Espírito Santo na gente. Não. O que identifica o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, é a gente viver a verdade 24 horas por dia. Pela manhã, à tarde e à noite. Qualquer hora do dia, da noite. Onde quer que nós estivermos, nós falamos a verdade. A nossa palavra é verdadeira. É um fruto. A gente é verdadeiro. A gente pensa como Deus quer que a gente pense. A gente fala como Deus quer que a gente fale. É óbvio que nós falhamos, erramos, cometemos erros, sim. Não somos perfeitos. Mas o Espírito Santo, que é o nosso guia, o guia de verdade, ele faz a consciência doer, a nossa consciência doer, quando nós erramos. E então, nós, meu Deus, oramos, Senhor, tem misericórdia, me perdoe. Me perdoe, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu falhei. Eu confesso, eu errei. Então, a gente confessa, naturalmente, e confessa para Deus. E se tiver de confessar para os homens, a gente confessa, porque a gente não tem nada a perder. O que a gente tem a perder? Nada. Nós já temos tudo. Não existe mais negócios, vantagens, não. Nós já temos a riqueza das riquezas, a plenitude das riquezas, que é o Espírito de verdade. Então, ele que tem que guiar a gente, porque é o Espírito de verdade, é o que Jesus falou aqui. Leia lá, João 16:13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade. Então, você identifica se tem ou não tem o Espírito Santo no seu caráter, na sua vida normal, em casa, especialmente dentro da sua própria casa, porque dentro da sua própria casa todo mundo conhece você, o que você era e o que você é. Se você tem o Espírito de Deus, os seus entes queridos vão respeitá-la. Por quê? Porque você agora é uma outra pessoa. Você carrega a imagem de Deus. Você carrega a imagem de Deus. Você carrega consigo a natureza de Deus, a natureza divina. Por quê? Porque você é o que é verdadeiro, transparente. Esse é o primeiro fruto, digamos assim. Primeiro fruto. Não é o amor. Não tem nada de amor. É verdadeiro, é ação, atitude. Porque o Espírito Santo, quando nós o temos, nós somos verdadeiros. E o amor de Deus é visto em nós por sermos verdadeiros, separados, santos, diferentes desse mundo podre, sujo, nojento. Outra coisa que identifica quem tem o Espírito Santo, o ambiente que a pessoa vive. Eu sei que, às vezes, na sua casa tem pessoas que não creem em Deus, que não creem como você crê, não tem o Espírito Santo. Mas você, na sua casa, você tem um caráter que vai ao encontro da vontade de Deus. Mas, por exemplo, se você escolhe ir para um bar, o que você vai fazer num bar onde só tem gente que quer beber, suponhamos? O que você vai fazer num local onde as pessoas estão usando drogas? Como é que uma pessoa que tem o Espírito de Deus vai escolher um ambiente hostil? Por exemplo, nós tivemos essas festas aí, aquelas festas de arromba, Rock in Rio, e a festa que houve aqui no 7 de outubro, que os terroristas entraram e mataram muita gente. Então, quando a pessoa vai para uma festa dessa, que espírito a levou para lá? Foi o espírito da verdade? Não. Foi o espírito de verdade? Não. Foi o espírito da mentira, do engano, da ilusão, da emoção, do sentimento. Então, você pode muito bem identificar se tem ou não tem o Espírito de verdade na sua própria conduta. Você se olha no espelho, ninguém precisa dizer para você, você tem o Espírito Santo, não. Ninguém precisa garantir para você que você tem o Espírito Santo. Eu vejo, eu posso falar isso porque eu mudei radicalmente a minha maneira de ser, mas eu não falava em línguas. Ainda não falava em línguas. E aí? Eu não fiquei preocupado. Eu queria falar em línguas, mas eu não fiquei preocupado. Por um bom tempo, não sei quantos meses, quanto tempo levou, mas uma coisa eu sei. E eu vou dizer para vocês, vou confessar para vocês. Um dia estava na igreja, domingo pela manhã, lá na Associação Brasileira de Imprensa, que funcionava, a igreja funcionava lá. Eu era o último, lá em cima, no mezanino. Eu estava no mezanino e era o último, na última cadeira, na última fileira de cadeira. E então o bispo disse assim, primeira coisa que ele fez, ele começou a reunião assim: olha, coloque as duas mãos sobre a cabeça da pessoa que está à sua frente e ore por ela.
Então, eu não tinha ninguém atrás de mim, então eu impus as mãos sobre a cabeça da pessoa que estava à minha frente. Eu não sei se era homem, se era mulher, até hoje eu não sei, não me lembro, não lembro. Eu só sei dizer o seguinte: ore por ela, ele falou, ore por ela. Quando eu comecei a orar, quer dizer, pronto, eu comecei a falar em línguas. Eu orei em línguas. Mas assim, foi assim, e eu não esperava aquilo. Eu não tinha a menor expectativa de orar por aquela pessoa em línguas. Então veio assim de forma natural, sem eu estar preocupado, sem eu querer falar em línguas, nada disso. Foi assim, essa experiência que eu tive. E desde aquele dia, nunca mais eu deixei de falar em línguas. Eu falo em línguas a qualquer hora, do dia, da noite, em casa, no trabalho, onde quer que eu vá, eu posso falar em língua, eu falo em língua. E às vezes eu falo em línguas, e eu entendo que Deus nos dá o dom de línguas, para que nós falemos com ele e o diabo não saiba o que nós estamos falando com ele. Isso é muito grande, isso é glorioso. É isso, para isso que ele nos deu a língua estranha. Porque se eu falo em língua estranha aqui, agora, nesse momento, você vai entender? Não. Eu vou entender? Não. Então o que vai adiantar? O que adianta falar numa língua que você não entende? Eu não entendo. Agora, quando eu falo em línguas com Deus, eu não entendo. Mas eu sei que ele está entendendo perfeitamente. Eu estou falando a língua dele. E ele está sendo glorificado. E o nome dele está sendo santificado através da minha vida. Eu não sei o que estou a falar, mas eu sei que estou falando em língua. E só Deus e os anjos sabem. O diabo não sabe. O diabo não tem direito a isso. Ele não pode ouvir. Nem o diabo, nem os demônios, ninguém vai entender. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Eu não interpreto língua de jeito nenhum. Nunca interpretei. Nunca. Nunca vi ninguém interpretando. Mas eu creio que existe, sim, claro que eu creio. Está escrito. Mas o que identifica mesmo uma pessoa nascida do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, essa criatura, ela é verdadeira. Verdadeira. Quer dizer, sincera, pura. Errar, todos erramos, mas a essência dela é verdadeira. Ela é o que é. Ela não tenta agradar as pessoas para ser elogiada ou para receber algum benefício. Não. Ela é aquilo que ela é. Transparente. É assim. E Deus ama esse tipo de caráter. Por quê? Porque é verdadeiro. Então, o Espírito Santo é o Espírito de verdade. E quem o tem, fala a verdade, vive na verdade, está sempre na verdade. E não tem medo. Não tem medo porque está vivendo na verdade. E quem vive na verdade não tem medo da mentira. Deus abençoe vocês e eu espero que tenha ajudado alguém, dirimido dúvidas por aí, para que as pessoas venham deixar de ser religiosas e serem verdadeiras. Porque a religiosidade é uma falsidade desgraçada. Mas a verdade não. A verdade, ela se sustenta. É impossível esconder a verdade. É impossível. Ela é a luz, ela brilha. E a pessoa vive em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. É o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.